Olá pessoal, bom dia. Então, no primeiro vídeo eu coloquei falando sobre o passaporte, né? Como fazer o passaporte na Polícia Federal e tal. Então, o segundo passo, você fez o passaporte. Nós, no caso, nós fizemos com uma assessoria. Então, a assessoria preencheu a nossa DS, e que é em inglês, então a gente passou todos os nossos dados para ela. Nós passamos os dados que a gente trabalhava, qual era a renda, o tipo do visto que a gente queria, que no caso era turismo e tal. E baseado nas nossas informações, ela colocou no formulário, preencheu ele, tudo certinho, e mandou pra gente o resumo do que ela tinha posto lá. Isso, lembrando que nós fizemos isso em 2019 para 2020, antes da pandemia. E um detalhe, nosso visto, a gente conseguiu ele com uma semana antes de fechar tudo por conta do Covid. Então foi tudo assim, muito rápido e intenso. Então nós fizemos isso com ela, ela fez a assessoria, nos ajudou, fez todo o formulário, preencheu o formulário, que no caso é feito em inglês. É mandado para a imigração, aí você pode agendar. E esse agendamento, antes da pandemia, era um pouco mais rápido, nem tanto assim, mas questão de 3, 4 meses. Hoje, como eu falei no primeiro vídeo, ele demora até 625 dias. Saiu uma informação essa semana, ele tá demorando bastante. Então, 625 dias em São Paulo, fora as outras capitais. Então, tem muita gente migrando de São Paulo para o Rio, do Rio para Recife, ou para Brasília. Então, as pessoas vão onde dá. Então, na época, nós conseguimos tudo em São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo. Então, nós conseguimos tudo em São Paulo, fizemos a entrevista em São Paulo. Marcando a entrevista, você tem o CASV, que é onde você tira as digitais, eles tiram uma fotografia sua. Isso ainda não é entrevista. Então, você vai com passaporte, com uma cópia da DS, e você vai nesse local, que chama CASV, CASV. Então, ele é tirado suas digitais e tal, e você faz isso daí. No outro dia, no mesmo dia, no nosso caso foi no outro dia, nós tivemos a entrevista. Então, a entrevista, basicamente, eles vão perguntar para você o que está na DS. Ele quer te confrontar e ele quer ver se as informações da DS bate com o que você está dizendo que era lá. Se você disse lá que você ganha 3.500 por mês, você não pode falar que você ganha 3.700, você tem que falar que ganha 3.500. Se você fala lá que você é professora, a hora que ele te perguntar o que você faz, você tem que dizer que é professora. Porque ele tá olhando para você e ele tá lendo o que você colocou, a assessoria colocou na DS. Então é assim que funciona. A entrevista é rápida, porém, com nervosismo, parece que a gente tá ali uma eternidade. Então, quando você entra no consulado de São Paulo, que foi o que a gente passou, a gente entra, a gente é atendido ali na frente já, no portão, e eles pedem o seu passaporte e pedem a sua DS. Eles vão verificar se tudo tá ok, se você já foi no CASV, e você vai entregar para eles, e aí você entra, nós entramos, e aí subimos por uma esteira, você passa numa detector de metais, então tudo tem que ser posto na esteira, e documento, bolsa, tudo, e aí eles vão te encaminhando para uma fila grande. Então você fica nessa fila, e ali você vai aguardando a sua vez. São guichês, como se a gente estivesse num banco, numa lotérica aí no Brasil. Então a gente fica ali esperando até que chama Nest, que é o próximo, e aí você é chamado. Você chega, e aí tem um outro local do lado, um guichê que tira sua foto também, e verifica suas digitais que você tirou lá no caso.
Aí depois você volta para a sua fila de novo, e aí você é chamado pelo cônsul americano, porque ali é o que disseram para nós. Dentro ali daquele local é como se a gente estivesse nos Estados Unidos. Eles todos vão falar inglês e eles vão ter um sotaque de quem é americano e tenta falar o português. Então essa hora é uma hora bem tensa. A gente fica ali e ele vai perguntando. Então pergunta para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, se você conhece alguém aqui ou não. Pode ser que ele ele vai perguntar quanto você ganha, se você vai com algum amigo, né? Ele vai perguntar para onde você vai, né? Que eu já falei. Eles vão perguntar onde você trabalha, se você estuda. Em caso de quem tem filho, ele vai perguntar se é escola particular ou pública. Não sei porquê, mas eles perguntaram isso pra gente. Que ele perguntou que se ele estudava em escola pública. E na época, sim, ele estudava em escola pública. E então, basicamente, essas foram as perguntas que eles fizeram pra gente. E nós respondemos. E aí ele começou a digitar bastante, olhava pra gente e continuava digitando. E daí ele olhou pra gente e disse: ok, boa viagem. E ele só pegou nossos 3 passaportes e colocou lá no compartimento que ele tinha à frente dele. E nos deu um papel branco, dizendo que a gente tinha passado pela entrevista. E esse papel branco significa que a pessoa conseguiu o visto, né, efetivamente. Então, pessoal, nesse vídeo, eu falei um pouco sobre a entrevista. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aqui embaixo, no que eu puder responder, eu respondo, né? E se precisar de alguma ajuda, me chama. E eu posso, no que eu puder, né, no preenchimento, ou a gente pode fazer um formulário. Quem estiver no Brasil e está pensando em vir para os Estados Unidos de forma de turista ou estudante, vocês têm várias maneiras. É lógico que tem outras maneiras também, que aqui a gente vê que é muito comum. Um pouco mais arriscado, mas tem gente que vem e é isso, né? Cada um resolve como ele quer vir, nas suas possibilidades, ok? Então, tchau e até a próxima.